Livro Vida Cristã, 110%, Pedro Dong, capítulo 6. Tema desta semana: Avança Jovem, Fábrica de Vencedores Kids e Oferta de Riquezas Materiais. Meta de hoje: leitura das páginas 97 a 101. Oferta de riquezas materiais. Por último, vamos tratar da oferta de riquezas materiais. Nosso Senhor Jesus veio à terra como Rei do Reino dos Céus, desesperado para pregar o Evangelho do Reino. Viajava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, mas precisava ter uma estrutura mínima para seu trabalho. Por isso chamou os 12 discípulos. Juntamente com os 12, vieram vários outros discípulos, apoiadores e apoiadoras. Palavra e serviços. Muito discretamente, o livro de Mateus descreve que havia algumas mulheres que serviam a Jesus na Galiléia. Por onde Jesus ia, os 12 discípulos o acompanhavam, e não apenas eles, havia também mulheres que o serviam. Nós temos dado bastante atenção ao ministério da palavra. A palavra profética tem sido derramada a nós abundantemente e temos dado honra e valor a ela. Mas a palavra sozinha não consegue ser executada se não houver o ministério dos serviços. As mulheres aparecem muito pouco no registro dos evangelhos, mas foram de uma importância fundamental para que Jesus pudesse ministrar a palavra. Toda essa riqueza que está nos evangelhos chegou até nós por causa do serviço das mulheres. Por isso, nós temos enfatizado a importância de todos os serviços. Por exemplo, para eu poder ministrar a palavra na conferência, nós precisamos primeiramente do espaço maravilhoso que é a estância Árvore da Vida e de toda a estrutura que ela oferece: salões de reunião, hospedagem, alimentação. Além disso, há os serviços de som, vídeo, instrumentos musicais, músicos, vocalistas, condutores das reuniões, telão, técnicos trabalhando e zelando pela qualidade de som e da imagem, gravação, transmissão, tradução para outros idiomas e em libras. Há irmãos e irmãs servindo nos bastidores, alguns trabalhando há meses, tanto na estrutura da estância como nas reuniões. Há as cadeiras, a limpeza, a arrumação, recepção, segurança, alguém preparando as refeições. Tudo isso é o ministério dos serviços para tornar possível o ministério da palavra. Ofertas, o tripé. Mas o ministério dos serviços não funciona sem recursos financeiros. Nada neste mundo na Terra anda sem o apoio financeiro. Alguém tem de pagar a energia elétrica, a água, a manutenção do auditório e demais instalações, a locação de aparelhos e manutenção de todos os equipamentos, o salário de alguns técnicos e diversos funcionários. Portanto, o ministério da palavra precisa ser acompanhado do ministério dos serviços e do ministério da oferta de riquezas materiais. É um tripé que dá estabilidade para a obra, cuja finalidade é fazer com que o falar de Deus alcance muitas pessoas nos eventos presenciais e também seja difundido por toda a terra. É maravilhoso que o conceito de tripé na física ou na mecânica revele estabilidade. Por exemplo, um banquinho de 3 pernas tem estabilidade em qualquer tipo de terreno. Você já percebeu isso? Se você pegar uma cadeira de 4 pés, na qual você senta todos os dias, perceberá que é confortável e oferece estabilidade, mas num piso plano. Tente pegar a mesma cadeira e usar num terreno gramado e irregular. Vai ficar capenga. Mas o tripé não. O tripé em qualquer terreno fica firme. Esse é o mesmo princípio da obra na terra com o tripé que acabamos de mencionar: palavra, serviço e ofertas. Fique em pé, firme em qualquer país e cidade: Brasil, África do Sul, Brasília, São Paulo. Seguindo Jesus, havia algumas mulheres, assim como a mulher de um procurador do estado que tinha bens, patrimônio, dinheiro. Elas serviam ao Senhor com riquezas e com seu dinheiro. Por isso, irmãos, a palavra de Jesus aqui na terra fluiu, e o registro dessa palavra chegou a nós. Hoje é a mesma coisa.
Todas as ferramentas úteis para o avanço da obra do Senhor na terra precisam ser turbinadas, intensificadas, aperfeiçoadas, e o Ministério de Ofertas de Riquezas Materiais é uma dessas ferramentas, desses recursos. A obra do Senhor precisa de estabilidade para avançar. Se faltar um item sequer, ficará capenga. Por isso é importante darmos atenção a esse terceiro pé do tripé. Isso vai cooperar para apressar a volta do Senhor. Associar-se ao apóstolo. Em 2018, eu dei uma palavra a respeito dos irmãos da igreja em Filipos. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses capítulo 4, versículos do 10 ao 11. Aquela mensagem foi muito rica. Nos versículos seguintes lemos: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículos do 12 ao 13. Desde que atendi o chamamento do Senhor para servi-lo, larguei minha boa posição em uma empresa de engenharia e deixei de lecionar na faculdade. Eu lecionei por mais de 10 anos e larguei tudo para servir o Senhor. Eu já tinha 4 filhos quando decidi fazer isso. Foi difícil, foi um período de luta, mas o Senhor venceu. A partir daquele dia, com a concordância de minha esposa, fizemos um voto de pobreza. Estávamos dispostos a tudo para servir ao Senhor. Como diz o texto, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Quem quer servir ao Senhor tem que fazer um voto de pobreza. Não que vá viver necessariamente como um pobre, mas tem que estar armado com essa disposição. O Senhor pode ser gracioso com você. Não deixá-lo passar fome, não deixá-lo viver como um pobre. Ele pode dar-lhe fartura, mas seu espírito e sua alma têm que estar armados, preparados para a escassez. O apóstolo Paulo segue: todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículos do 14 ao 20. Na verdade, eu não queria falar sobre isso, mas resolvi falar para criar em você um pouco desse sentimento de cumplicidade. Eu falei sobre isso em 2018 e naquela época o Senhor produziu uma reação, uma resposta por parte das igrejas. A partir de então, nossas ofertas se multiplicaram, triplicaram e até quadruplicaram. Nosso conceito em relação à oferta mudou e passamos a ser mais generosos ao ofertar. Não podemos voltar atrás. Vamos seguir ofertando com generosidade cada vez maior. Exemplos da Igreja do Cone Sul. Por nosso encorajamento, vou dar um testemunho das igrejas de uma região do Brasil, o Cone Sul. As igrejas dessa região, a começar pela liderança, são extremamente mão aberta para ofertar para a obra do Senhor. É uma região que se associou comigo e que coopera bastante com recursos financeiros para o avanço da obra. Eles se preocupam até com o meu sustento no dia a dia. Durante o período mais crítico da pandemia da Covid-19, eu fiquei isolado durante 2 anos na estância para que pudesse fazer um pouco de exercício físico, fazer caminhada. Eles souberam disso e alugaram uma casa na estância para eu ter comunhão, aos poucos e com bastante cuidado, com os cooperadores das diversas regiões do Brasil e até de outros países, além do aluguel, em comunhão com outras regiões, eles arcavam com todas as despesas das refeições para os irmãos convidados para essas comunhões. Os convidados não precisavam pagar nem um centavo com alimentação.
Os benefícios dessa comunhão com os cooperadores, com os líderes da obra, foram extraordinários. Essas comunhões produziram ainda mais unanimidade e cumplicidade entre os cooperadores. Foi uma coisa impressionante. O Senhor honrou o coração deles e não só isso, eles pediram para o irmão Amir não desgrudar mais de mim e arcar com todas as minhas despesas. Aonde eu for, se ele puder, ele está lá junto. Já estamos tão misturados com o outro, já não sei mais quem sou eu, se sou eu ou sou o Amir. Para onde eu vou, o Amir está lá. Ele disse que os irmãos do Cone Sul o encarregaram de pagar minhas refeições e outras despesas. Disse que se não fizer isso, leva a bronca dos irmãos. Ele procura estar sempre comigo, mesmo com a dificuldade da saúde. Por isso, também preocupado com sua saúde, tenho insistido com ele para fazer cirurgia bariátrica. Há mais de 15 anos, venho falando com ele sobre isso.